atualmente eu estou um pouco, não desencantado, mas estou um pouco afastado. Dos estados eu já me afastei por completo. E jogos do Brasil, raramente eu assisto a um jogo do Brasil, porque eu acho que é para nós que, devido ao estrelismo, o excesso de estrelismo dos jogadores, são filmados em close-up, quando aparece a televisão eles mostram, com aqueles brinquinhos, com aquela maneira de passar aqui a mão, falando daquelas coisas, por causa que mais ou menos estudadas ou orientadas, né? Como se fosse Deus, quando de fato eles não são Deus. Como se eles chamaram de gênios também. Quer dizer, nós, poetas, pertencemos a uma geração de as pessoas chamadas de gênios, eram pessoas realmente que tinham algo de genialidade. Ainda bom que eu estava conversando com o nosso amigo aqui sobre o Mozart, sobre algumas coisas. Eu, quando vi o professor Rubem Almeida, que hoje eu reconheço que não foi um grande intelectual, mas foi um representativo da cultura maranhense, da cultura clássica, amada no Maranhão, né, cultuada no Maranhão, eu tinha por ele um maior respeito pelo Rubem Almeida, enfim, por todos eles daquela época, até por um poeta hoje que não é, eu sei que nunca foi um grande poeta, que é o Assis Garrido, ainda do seu tempo. Eu ia visitá-lo diariamente porque eu morava aqui na Rua dos Afogados, tinha uma verdadeira veneração por ele. E não foi um grande poeta, mas eu o amava também. Mas de todos os poetas do meu tempo, eu tinha 14, 15 anos e vi esse poeta, vou dizer qual o nome dele, ele havia lançado em São Luís. Aliás, dois grandes poetas se lançaram praticamente no mesmo ano. O Lago Burné, com Estrela do Céu Perdido, e o Ferreira Goulart, com Um Pouco Acima do Chão. Pois eles eram amicíssimos, esses dois livros foram lançados no mesmo ano. Eles podiam ter uns 18, 19 anos de idade, eu tinha 13 ou 14 anos de idade. E vindo daquilo, eu morava no sobrado da Praça João Lisboa, que mais tarde viria a ser o quartel-general das oposições coligadas contra a posse de Eugênio Vargas, né? Ali que eu praticamente fui criado, não nasci lá, mas fui criado ali. Testemunhei toda aquela greve extraordinária que fez com que até a zona da prostituição ficasse sem funcionar, né? Houve uma greve geral, foi uma coisa inédita, que não ocorrerá mais no Maranhão. No Maranhão. A cidade parou, a Praça João Lisboa era ocupada pelo povo inteiro, os chamados soldados da liberdade ficavam posicionados até nos telhados do Sobrado 102, em frente à Igreja do Carmo, que era o QG das oposições, onde militou o Neiva Moreira, numa casa cedida pela senhora minha mãe, que era vereadora na ocasião, viúva do Dr. Torquato Machado, meu pai, que era deputado já falecido. Pois bem, e o Lago Burné, eu vi aquilo porque eu tinha uma noção naquele tempo romântica da poesia. Jovem, 14, 15 anos, mas já um leitor exacerbado de poesia, porque também tivemos uma sorte extraordinária naquela época. Primeiro, contra a literatura escrita. Do lado onde eu morava era a livraria Universal Ramos de Almeida, que depois ali foi o sócio da Ramos de Almeida, o nosso querido amigo, que depois veio a fundar a Galeria dos Livros, você conheceu, o Antônio Neves. E todos os grandes livros, as traduções dos grandes livros eram vendidas aqui em São Luís. Através disso eu conheci os monstros da literatura universal. E logo, para a minha felicidade, eu não sei, acho que foi para a minha felicidade, comecei a ler logo aqueles escritores que até hoje são chamados, para mim, os escritores fundamentais da literatura, os russos, os escandinavos, os franceses, os ingleses. Mandei buscar, por incrível que pareça, um poeta hoje do qual ninguém fala, mas que para mim significou muito, foi o Lord Byron, em tradução para o espanhol. Tomou em 800 páginas. Enfim, todos eles, sobretudo dois. A Arlete, que está aqui, também se apaixonou por um deles muito depois nessa época, embora nós não nos conhecêssemos, que é o Dostoiévski, que eu reputo o maior romancista de todos os tempos. E o Thomas Mann também, do qual estou lendo, não, relendo, translendo, não sei, os 3 livros fundamentais deles, que se chamam Montanha Mágica, os Buddenbrook e, sobretudo, o Dr. Fausto, que é o verdadeiro retrato, não só da tragédia goetheana do Fausto, como da derrocada da Alemanha, porque ele conseguiu relacionar as duas coisas. Aquele povo extraordinário, os poetas franceses e um norte-americano também, que, embora não apreciado pelos críticos norte-americanos, mas teve uma influência fundamental na literatura francesa simbolista, que foi o genial Edgar Allan Poe, traduzido sobretudo por Mallarmé. Vocês sabem, o Mallarmé, que traduziu divinamente, influenciou toda aquela geração. Se tu disseste que lias em francês.
Não é preciso dizer não, isso não, né? Foi bem. E além disso, meu, ali influenciava a cidade em si, eu acho que sobretudo a atmosfera de São Luís, aquela atmosfera que conheceram uma cidade pequena, 80, 90 mil habitantes, uma cidade restrita. Saía do Lago do Carmo, íamos até o Caminho Grande, até o Anil, onde o bonde, o cara dura, jogava lança e depois voltava. Viemos para cá e até Lira, Belira, depois da Praça João Lisboa, atravessávamos aquele paralelo e estávamos na zona do Meretrício, que era uma zona de pessoas finas. Senhoras muito bem trajadas, as madames trajavam nós muito bem, jóias. Tinham orquestras em todas as pensões da elite, piano, chaminé, aquele ceguinho tocando pistão, depois o Chagas iria escrever, violino também e tudo mais. E aquela amizade, mais do que amizade entre nós todos, porque nós discutimos, apesar de bebedeiras homéricas, nós discutimos artes plásticas. Olha, eu vou lhe contar um fato interessante. O grande pintor Antônio Almeida, que você conhece, que é um do monstro da pintura maranhense, nós fomos assistir um filme sobre Van Gogh, Sede de Viver, que foi um grande filme baseado no Livre Stone, romancista norte-americano. Então, depois do cinema, eu sei de viver que nós vimos várias vezes. Nós íamos, o Almeida ia discutir com as prostitutas, querer incutir na cabeça das prostitutas a paixão por Modigliani, Van Gogh, Cristo e todos mais. E o outro Almeida também lia profundamente Tom Hermann, leu todos José e seus irmãos, os 4 grandes tomos, com pessoas que não tinham nada a ver, que não conheciam sequer nada de literatura. Enfim, os grandes bares de São Luís, todos eles desaparecidos, que foram bares realmente formadores da intelectualidade maranhense. Porque todos os intelectuais maranhenses se abebedaram dentro dos bares de São Luís. Era o bar do Hotel Central, o bar do Motobar e, sobretudo, o bar do Castro, que fica quase aqui em frente ao Correios. Você sabe, o bar do Leôncio Cid Castro, vice-cônsul da Espanha, pai de Dona Zelinda Lima, essa pessoa notabilíssima, quem mais entende de cultura popular no Maranhão e mais dedicada. Ele lia Blasco Banes, ele lia o Garcia Lorca era apaixonado por Garcia Lorca, nós discutíamos poesia espanhola com ele. Eu, Zé Chagas, Erasmo Dias, Bernardo Coelho de Almeida, que depois viria escrever um livro belíssimo chamado Éramos Felizes e Não Sabíamos, reunindo crônicas sobre todas essas personalidades da época maranhense. Ao lado disso, também uma coisa que muito me marcou e me influenciou, foi uma outra sorte extraordinária, porque os cinemas de São Luís, do São Moisés Tágera, pai do grande cinéfilo Bernardo Almeida, falecido há pouco tempo, era quem mais conhecia a literatura norte-americana e o cinema norte-americano. Um parêntese, o Bernardo morreu praticamente abandonado no cinema Rocks. Eu fui ao enterro dele, apenas 5 pessoas, um homem de notável influência no meio intelectual São Luís. Um grande cronista, um grande ser humano, que conhecia cinema de uma maneira como talvez nenhuma outra pessoa viva aqui em São Luís possa discutir. Pois bem, esse cinema, o Rocks, o Éden, o Rialto, apresentava os grandes filmes da Warner, da United, do Metro, os grandes policiais da Warner, os grandes policiais da Metro, da United, do realismo, neorrealismo norte-americano, neorrealismo italiano, a arte filmes, enfim, Rossellini, aquela turma toda, e depois tive outra oportunidade de ir para o cinema sueco, do Bergman, de todo mais. Porque não apenas eu, mas todos nós, na nossa geração, conhecemos tudo isso. Quer dizer, nós tivemos realmente uma certa formação. Nós pudemos compatibilizar o que não ocorre com essa geração de hoje, o grog mesmo, a embriaguez, mas com a leitura aprofundada realmente das pessoas que valem intelectualmente e criativamente falando. É o que hoje que me dói, de certa maneira, quando eu vejo os jovens aí, porque me caem as mãos, inclusive, como julgador de concursos literários, livros e mais livros de pessoas que são talentosas, a gente sente que tem talento, querem ser poeta porque eles acham que ser poeta é uma coisa fácil, uma dor de cotovelo, é uma coisa boêmia, não é uma escolha de vida, não é é uma maneira de um encontro com que não se sabe, né?
Ele já deve ter ido o Raí Maria Rio, que perguntou se na hora mais profunda da sua noite, se você deve se perguntar se a poesia realmente é a sua vida. Se não for, não adianta. Para quê? E o que é ser poeta? Ser poeta? Isso é uma pergunta que ninguém jamais dirá com certeza o que é ser poeta. Isso é impossível de dizer. Uma coisa que eu gosto muito de citar também, é um escritor que me influenciou muito. Eu tinha 14 anos, morava no Sobrado, na livraria Ramos de Almeida. Eu vi um livro do Oscar Wilde, hoje um autor. Veio o Oscar Wilde apenas pelo lado da homossexualidade. O marco da homossexualidade, essa turma toda aí pegou-o como um deus da homossexualidade, porque teve preso, foi acusar o Lord Douglas, você sabe disso. O Lord Douglas resolveu acusá-lo, é crime a homossexualidade nos Estados Unidos. Mas esse livro dele, Retrato de Dorian Gray, eu li 14 anos, uma beleza de livro, com aquele esteticismo todo, Walter Pater, aquela turma toda. Quer dizer, enfim, nós tivemos essa formação. Podemos, de uma certa maneira, conversar. Você sente o amor das pessoas? Sinto o amor das pessoas, sobretudo. Olha, você já está lembrando bem a homenagem que a turma do Quinto me prestou, que foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Quando eu entrei lá naquele alveário, como é que se chama lá? Na entrada na passarela, quando eu entrei na passarela do samba, de branco, com chapéu, meus amigos do lado, estava o Viratã, estava o Zé Maria, o Chico Maranhão, meu querido Chico Maranhão, estava o César, todos nós. Aquilo foi uma coisa impactante quando eu vi aquela multidão toda vibrando. Eu nunca vi, quer dizer, e cantando, e aquilo realmente me comoveu muito. E depois uma coisa também que eu de vez em quando conversando, olha, você sabe, eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver com política. Eu estava na Secretaria da Cultura, exercendo uma assessoria cultural há uns 20 anos. Eu acho que eu lhe digo que quando a Arlete criou a Secretaria da Cultura, eu não gosto que se diga isso aí, e aí então relutou e me readmitindo e me conservar na Secretaria da Cultura. Quer dizer, como se eu não tivesse o meu próprio valor. Ela sabe que eu tenho, mas que as pessoas, você sabe que no meio político nós temos, está favorecendo o marido, né? E aí eu fui falar com a dona Gardênia, me lembro muito bem, na igreja da Sé, fiz até um bilhetezinho, entreguei para ela falar com o Castelo. Pois bem, me conservaram lá na Secretaria da Cultura para fazer. E ali na Secretaria da Cultura, vou voltar um pouquinho também, realizei, diga-se de passagem, um belo trabalho, porque eu quase que salvei, não o espólio, mas a memória de um grande homem maranhense esquecido, que ele sabe quem foi, chamado Erasmo Estevão de Fontoura e Dias. Erasmo Dias, o homem dos apicus, orador, um tribuno extraordinário, um estróino de sentimentos, um homem que uma coragem invulgar, eu nunca vi, uma coragem tão grande no sentido de autodestruir-se, de ser coerência até o fim da vida dele, com essa opção que ele fez na vida, que ele bebeu de uma maneira monstruosa até o fim. No fim da vida eu ia visitá-lo, nós todos, a porta da casa dele aberta, ele enrolado numa toalha, esturrando, digamos assim, mas um homem que marcou toda aquela geração de intelectuais da época foram marcados. Os cacoetes dele eram imitados, a maneira de escrever e tudo mais. Chegou a ser prefeito por alguns dias, deputado estadual, enfim, era uma coisa fabulosa, não era, poeta? Pois bem, eu fiz isso, salvei de certa maneira. Fiz um trabalho sobre o nosso grande poeta Zé Chagas, chamado Moinho, Lava-lhe uma Água Mental, sobre o nosso queridíssimo, hoje está sendo esquecido, doente, Zé Nascimento de Moraes Filho, que é um folclorista, ele chama folclorista, folclorista, que é de um homem de um maior valor, autor das maiores adivinhas, é o número de adivinhas da América do Sul, talvez, do que é, o livro, um homem que não está abandonado porque algumas pessoas, o próprio Estado deve saber quem é ele, mas o Estado, infelizmente, parece que às vezes, ou quase sempre, se escreve de seus filhos ilustres, simplesmente, principalmente dos intelectuais. Parece que os intelectuais que servem ao Estado, são aqueles que têm projeção além fronteiras, porque o que eles dizem lá, reflete muito mais aqui. Pesa mais, porque estou na mídia. Você vê, quer saber, um grande homem que ajudou muito Sarney, ajudou mesmo Sarney, até hoje tem o maior respeito.
pela figura dele, eu tenho certeza, é o Bandeira Tribuzzi. Bandeira Tribuzzi é um poeta da mais alta estirpe. Poucas pessoas, até mesmo do Brasil, falam pouco do Tribuzzi. Quando era um poema da chamada Geração de 45, um poeta que não perde talvez para um Ledo Ivo, absolutamente, o Fernando Ferreira de Loanda, o João José Paulo Moreira da Fonseca. Tiago de Melo passou aqui outro dia também, perguntou sobre o que já sabia o que o Tribuzzi, perguntou, e o Bandeira Tribuzzi, o que diz do Bandeira Tribuzzi? Bandeira Tribuzzi tem a ponte aqui e teve a sorte de ser o autor do hino, que é oficial da cidade de São Luís, que é uma belíssima cidade, é a minha cidade, deixa-me viver. Não fosse isso, ele estaria esquecido. Por quê? Porque as escolas não admiram, as escolas não adotam os livros dos poetas, as escolas não ensinam os alunos. Eu, nesse empreguinho que todos chamam de empreguinho, mas não é empreguinho, porque o emprego é um emprego, né? É valorizado ou não pela pessoa que exerce esse emprego, não interessa ganhar pouco ou não, né? Mas muitos alunos me procuram diariamente, sabem que eu trabalho lá, estou à disposição deles, alunos de 10, 12 anos, geralmente jovens, vão lá, procuram conversar. E o mais importante, levo máquinas para tirar retrato comigo, fazem questão, me abraçando, desço ali na Praia Grande, me procuram também para tirar retrato comigo. Que são dessas coisas que confortam. Você falou muito na cidade e algumas pessoas na cidade. Como é a sua relação com a cidade? A relação, relaciona com você? eu digo sempre, uma relação quase que sadomasoquista, apesar de amar profundamente a cidade, às vezes realmente também eu tenho uma verdade. Às vezes não chega a ser um ódio, não sei como é uma espécie de... Porque eu vejo que as injustiças que são cometidas, eu não digo diretamente contra mim, mas algumas coisas que subrepeticiamente são feitas para me atingir. Não são declaradas de público, objetivamente, mas eu sinto que se dirigem à minha pessoa. Pequenas coisas de criar obstáculos, o pouco que eu exijo no pouco que eu peço. Eu sempre vivi ganhando pouco, o que não é desonra para ninguém. Mas eu, quando jovem, que tinha 20, 30 anos, o meu primeiro livro foi publicado no Rio de Janeiro, chamado Campo Sem Base, ganhou o primeiro concurso literário de Cidade de São Luís, aqui em 56, 58, eu pretendia ir ao Rio de Janeiro fazer medicina. Tive a sorte de conhecer uma pessoa chamada Saldanha Coelho, que dirigiu uma revista branca de São Paulo, um homem extraordinário que ajudou muitos intelectuais, e publicou esse meu primeiro livro, chamado Campo Sem Base. Lá eu fui para estudar medicina, mas devido a essa minha convivência com artistas, eu vi que realmente eu poderia me realizar melhor, apesar de sofrendo muito mais, através da minha poesia. E lá conheci um poeta que não é um grande poeta, mas é um poeta altamente significativo para a literatura de língua portuguesa, pelo simples fato de ter sido amigo pessoal, íntimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreveu a doutrina estética do serviço, o Antônio, você sabe, Antônio Boto, Antônio Boto, autor das canções. O Antônio Boto eu conheci no Museu Santa Rosa, no Rio de Janeiro, através do Saldanha Coelho, que era diretor. Correspondi-me com eles, me fez umas 2 cartas, 3 cartas, porque ele era homossexual, mas homossexual de fina estirpe, casado, homem bonito, acompanhado pela esposa. Ele me admirou um pouco pela minha poesia sem base. E hoje eu sinto uma, não é falta não, mas uma das grandes perdas, porque isso serviria talvez para o meu espólio. Essas cartas que eu andava sempre de terno no Rio de Janeiro. E numa véspera de carnaval, com as 2 cartas no bolso, em frente ao Palácio do Catete, eu havia saído do bar, ou qualquer coisa, eu sei que eu dei por mim na manhã seguinte, na calçada do Palácio do Catete, onde se suicidaram o nosso querido Getúlio Vargas, e fui logo procurando as cartas, e não havia encontrado nem o paletó que dirá as cartas, né? E apareceu tudo, meu poeta. E assim foi a minha experiência. Conheci Antônio, o nosso grande escritor, romancista, na minha opinião, maior do que o Jorge Amado, que é o Adonias Cid, autor de uma trilogia extraordinária, Memória de Lázaro, Corpo Vivo, Corpo Morto, você conhece? O Forte, um grande homem. E outras pessoas. Sou respeitado de uma certa maneira. Eu sempre disse, se eu tiver 10 mais 20 leitores no Brasil, e eu os tenho, leitores que admiram minha obra poética e que me leem, eu estou satisfeito.
O público é uma questão de mídia. A mídia pertence aos outros, ao que ocupam os grandes espaços. Maranhenses que saem daqui, se projetam e espirram, e esses espirros são obras-primas. Eu acredito sinceramente que não há grande geração, mas uma geração de valor, talvez tenha sido a última do Maranhão, foi a geração da antroponáutica, chamado aquele movimento antroponáutico, que deu Raimundo Fontinelli, um bom poeta, deu Cassis, que é um grande poeta, a maneira dele, deu o Valdirino César, que é pouco, mas também teve o valor dele, o Chagas Val e alguns outros. Nós temos o Alberico Carneiro, que é um bom ensaísta, um grande poeta, alguns outros, mas eu acho que está havendo uma certa facilidade, porque um certo descompromisso com a poesia enquanto linguagem. Não existe, eles não estão fazendo uma linguagem poética, uma linguagem, digamos assim, de um oba-oba, de um negócio momentâneo, sem estrutura nenhuma, porque poesia é forma. Não havendo forma, não é poesia. Porque eles fazem um acontecimento qualquer, jogo sem emoção. Poesia requer duas coisas, emoção e forma. É a emoção do poeta e a maneira de dizer a coisa. Se essa forma não for dita uma forma exigente, o grande Paul Valéry, que é um grande poeta francês do Cemitério Marinho, ele prezava sobretudo a forma. Você vê esses grandes poetas, não existe poeta nenhum que não seja, hoje, sobretudo, um grande teórico da poesia. Você vê que os grandes poetas são grandes teóricos da poesia. O T.S. Eliot, o Teres Raponde e todos eles. Outra coisa também que essa geração mais nova não admite é que o poeta atual faça sonetos. Olha, eu estou aqui casualmente com este livro aqui no de Urano, que estão aqui, são 806 sonetos, em vários livros, 806 sonetos. Eu estou com mais quase 200 inéditos, quase 1000 sonetos. Eles, às vezes, talvez até me abjurem, porque eu continuo com essa forma. Mal sabem eles sabem, que os grandes poetas do fim do século XX foram grandes sonetistas, a partir de Mallarmé. Mallarmé foi um grande, Stéphane Mallarmé um grande sonetista. Um outro também, o Hoppeges, um padre jesuíta também, outro extraordinário sonetista. O Olden, grande sonetista. Grandes poetas do século XX são grandes sonetistas. E isso hoje, através de épocas, extrapolando épocas, porque a beleza pertence vai além da época. O Shakespeare, os sonetos dele são eternos. Quem poderá jamais fazer com que esses sonetos sejam esquecidos, ou sejam sequer superados? Não se pode admitir uma coisa dessa, né? Poeta, uma das coisas, só é uma curiosidade minha, eu vim até comentando com o Luiz, uma das coisas que eu sempre admirei nos teus livros foi o título dado aos livros. Meus títulos realmente, eu posso ler alguns dos títulos. Realmente o Ibrahim Mona, vocês conhecem o Ibrahim Mona, que é irmão do padre João Mona, eu converso muito com ele, que ele é um homem sumamente inteligente. Aliás, é privilégio da família. É o lado genético da coisa, concorda comigo quando eu ficava conversando com você ontem? A genética realmente é uma coisa preponderante. A família, quando está inteligente, pois bem, ele quer saber dos títulos, não é? Pois não, perdoe, fale. Não, porque os títulos tão originais, e é uma coisa impressionante, se você pegar a relação de teus livros, os títulos, cada um mais bonito do que o outro. Às vezes nem tanto bonitos, às vezes antitéticos, mas todos eles têm uma certa relação com a poesia que eu faço, com a minha vida. Vejamos apenas alguns deles aqui, vamos lá. Primeiro, campo sem base. A minha poesia eu jogava que não tivesse uma base ainda, apenas um campo. O exercício do caos. Eu estava vivendo no Rio de Janeiro, aquilo para mim, em determinada época, se transformou num verdadeiro caos, no conhecimento do caos. Foi a coisa que o Goulart fez, mas o Goulart fez com genialidade. Através do seu primeiro livro, chamado Luta Corporal, que é até hoje considerado como um divisor de águas da poesia brasileira, e que é realmente um livro genial. A Luta Corporal, e depois da Luta Corporal nós temos também Poema Sujo, que abrange a vida de Saqueia, que é uma coisa extremamente lírica e social, e mais importante, usando o escatológico na coisa. A começar daqueles primeiros versos, muitas pessoas se assustam, né? Segunda, como do frustrado órfico, que é a frustração do órfico. O Órfico fez isso pensando no grande Jorge de Lima, invenção de Orfeu. Você sabe que Orfeu desceu ao inferno em busca de Eurídice, onde tocava a sua lira, né? Orfeu.
Ouro Noturno, Zoologia da Alma, você já pensou em Zoologia da Alma? Necessidade do Divino, óbvio. Noite ambulatória, porque eu sempre tive a mania de andar durante noites e noites. Ela sabe, sobretudo, quando na minha crise de alcoolismo, eu, às vezes até chorava para sair, para beber, para continuar. 2, 3 da manhã, andando pelas ruas de São Luís, querendo contemplar a lua, os quiosques, as pessoas, os vagabundos, trocar ideias com as pessoas que me abraçavam, que às vezes me beijavam na rua, choravam nos meus ombros, como também muitas vezes chorei nos ombros delas também. Do eterno indeferido, que é o eterno que me foi negado. 10º divisor comum, por ser meu 10º livro. Testamento provincial, testamento da minha província, a 20ª jaula. O 20º livro, estava preso. Os órgãos apocalípticos, os órgãos apocalípticos. Masmorra didática, outra coisa com a prisão do verbo. Masmorra didática. O calcanhar do humano. O calcanhar do humano ou o calcanhar de Aquiles, a parte mais frágil do ser humano. É verdade? O calcanhar do humano. Então, o cavalo de Troia. Você sabe o Troia, que é para invadir a cidade, Troia, e eu sempre considerei São Luís a minha Troia. Tanto que eu tenho um poema bastante longo, chamado Pequena Ode a Troia. Como te massacraram, ó cidade minha, antes, mil antes, foste tu, e vai assim por fora. Você conhece, não conhece? O signo das tetas, dando de leite. A picero da clausura, onde está o mel, e a clausura também da poesia, Opus da agonia. Um opus é uma coisa musical. O Franco de Oliveira tem um livro, a Viola da More, que ele fala muito no opus musical, né? Esse aqui, o anafilático desespero da esperança. O anafilático desespero da esperança é um negócio meio brabo, né? Eu escrevi no Laravardieri, numa crise de alcoolismo, fui para lá, tive uma sorte extraordinária de conhecer um grande psiquiatra, que até hoje é meu amigo, chamado Raimundo Medeiros, que é considerado o menino prodígio de Caxias. Esse homem comigo, ele me conheceu a primeira vez quando eu estive lá, foi na inauguração quase aqui do hospital. Lá, isso foi uns 30, 40 anos atrás. E ele disse, começou logo, se impressionou comigo, rapaz, tornou-se meu amigo, ele conhecia meu irmão, foi colega dele no Rio de Janeiro. Ele chegou ao ponto, mestre, uma vez, ela sabe isso, eu posso contar aqui, ele me apanhou na casa da senhora, minha mãe, eu estava 4 da manhã, ele, a esposa, levou, não, Nauro, tu vais tomar um tratamento de desintoxicação, porque ninguém lá vai mexer no teu cérebro, é apenas um tratamento de desintoxicação. Levou-me lá, meu poeta, tirou meu sapato, despiu-me, banhou-me, deitou-me no apartamento dele, um médico. Poucos médicos sejam capazes de fazer isso. Eu chamo o menino prodígio, ele chama o Eugêniozinho. Nós ficamos brincando assim. A rosa, mar abstêmio. Outra coisa terrível, mar abstêmio, mar, água, abstêmio, a vontade do mar, abstêmio, como eu estou agora há 4 anos. Um mar abstêmio é uma coisa que dói também. Lamparina da aurora, uma coisa que anda na aurora. Funil do ser, o afunilamento do ser, chegando à proximidade do fim, feito através de versos bem curtos. A travessia do Ródano. Ródano, você sabe que um rio que atravessa a França, determinado Papa, atirava as pessoas acometidas de lepra desse rio. Era tiradas lá. E eu atravesso esse rio a nado. Antologia poética, Túnica de Ecos, Jardim de Infância, que a Arlete fez para seleção aqui com coisa. Jardim de Infância, e após isso eu ainda lancei mais 4. Que depois virou 3, que virou-se constituído uma antologia chamada Trindade Dantesca. Trindade Dantesca. Eu gosto muito dessa Trindade Dantesca. E até um negócio que a Arlete não sabe, um grande homem, um grande poeta, presidente da Academia Brasileira de Letras, me escreveu outro dia uma carta dizendo que ele gostaria de indicar esse livro para algum prêmio. Eu já disse, eu não vou porque eu não poderei ir ao Rio de Janeiro. Porque, diga-se passagem, esse prêmio já me fora oferecido antes para receber na Academia Brasileira de Letras, em sessão solene. O mais alto prêmio da literatura, da Academia Brasileira para com os jovens. Disse não. A não ser, fiz uma pequena exigência, que foi feito na segunda, mas um amigo nosso que estava ali disse, não, é obrigado a isso, eu não sirvo para ir. Conjunto de obra. Conjunto de obra. E eu não fui. Aí eu rejeitei. Foi esse livro, Trindade Dantesca, reúne 3 cantos. A rocha e a rosca, pão maligno com miolo de rosas. Pão maligno.
O miolo, pão maligno, por incrível que pareça, eu chamei a cidade de São Luís, um pão maligno. Mas o miolo de o que está dentro são rosas. Pão maligno com miolo de rosas. E o último, que se chama Pátria do Exílio. Porque o poeta em si já é exilado, e eu vivendo mais na pátria do exílio, que é minha São Luís, porque aqui, de certa forma, eu vivo em exílio. A verdade é essa, eu vivo em exílio. Eu acho que todo poeta verdadeiro, se vocês me permitem chamar-me de poeta verdadeiro, o poeta vive em exílio. Morte de Virgílio, que é um grande livro que ele fala exatamente sobre isso. Você fala muito de São Luís com algumas coisas que ele já aborreceu. Uma mágoa. A mágoa, meu poeta, a mágoa. A mágoa talvez seja uma mágoa insignificante por tratar-se da máquina burocrática, das migalhas que me têm sido oferecidas no serviço público. Uma satisfação. E outra, demitido várias vezes, mudança de governo, por causa de mudança. Às vezes eu era obrigado quase que a rebaixar-me, de pedir, não só pessoalmente, pedir influência de determinadas pessoas para que me conservasse num simples cargo que hoje deve estar ganhando 700, 800 reais por mês na época atual. Quer dizer, essas são as mágoas da boa. E pessoas, e o pior, pessoas que me conhecem, muitas delas cresceram comigo nos colégios, foram minhas contemporâneas de colégio, mas você sabe que para conhecer o homem é preciso que o quê, em primeiro lugar? Que ele suba, para depois você saber quem é ele. Não é verdade? Sobretudo se você tivesse sido seu amigo, seu colega de infância, colega de mocidade. Muitos mudam. O poder é uma coisa terrível. Agora, devo dizer também, eu não gosto de falar em política, eu tenho empatias políticas. Não empatias políticas, empatias humanas. Gosto de determinados políticos. A cidade toda sabe o que é aí. E o outro lado, vou citar outro lado, não permite que eu tenha essas empatias. Eu não sou político. Primeiro porque não tenho voto. Então é um posicionamento político. Veja as coisas de São Luís como eu às vezes sinto, através da minha, quase que uma formação política, porque sou uma família pertencente a políticos. Eu sei o que se passa em São Luís, eu não sou alienado. Eu vejo os grupos que estão se degradando aí, eu posso aferir qual que tem maior capacidade e qual que tem menos. Uma satisfação, pai. Uma satisfação? A maior atualmente é o meu filho. É o meu filho. Ela sabe disso, é o maior lutador, tremendo lutador, agora está nos enchendo de uma honra excepcional. Veio para cá, estava estudando, ia formar-se em filosofia no Rio de Janeiro, Universidade era de filosofia da UERJ, da UERJ, que é uma belíssima, passou para lá, estudou no grande, estudou no grande colégio lá do Rio de Janeiro, colégio de jesuítas, de Santo Inácio, um colégio de classe de fino, 14 anos estudando, voltou para cá, veio aqui me visitar, ele vinha passar todo domingo, íamos à praia todas as tardes, eu no Fusquinha velho, depois, isso embora eu gostaria de dizer, eu não sabia dirigir carro, mas ele queria, fala papai, eu depois de quase 50 anos resolvi aprender carro, comprei um Fusquinha com medo terrível de dirigir, aprendi para ele ter a surpresa quando chegou aqui passar a levar à praia, porque antigamente iam de ônibus aos domingos. Pois bem, ele veio passar uma das férias aqui, o meu sogro adoentado já, e ele resolveu, tomando, ficar aqui para ajudar o sogro e ajudar a Arlete. Abriu, uma pequena, não quis emprego público, abriu uma pequena loja de CD, com 100 ou 200 de CDs que ele havia trazido do Rio de Janeiro, sempre amante, sempre gostou de música, da música, e gosta até hoje de música. Abriu, foi crescendo essa lojinha Betty Beat, dizem que é uma das melhores, talvez seja a melhor, porque tem todos os filmes grátis, tem tudo. Depois apareceu no cinema da Praia Grande com minha amiga, querida amiga Zelinda Lima, terceirizaram o cinema, se viu essa oportunidade, ele pegou, terceirizou o cinema e começou a apresentar os grandes filmes da cinematografia mundial. Filme, você sabe, foi uma época áurea daquele cinema.
Depois fez 3 festivais internacionais. Trouxe até o diretor Lavoura Arcaica e outras coisas, coisas fabulosas, fazendo curso e tudo mais. Estava empolgado com isso. Houve mudança política, que você sabe, tá? Ele saiu do cinema, mas já estava com a lojinha dele, abriu uma livraria, a livraria Albatroz, em homenagem ao poema de Charles Baudelaire, Albatroz, as suas asas de gigante impedem de andar, né? Você estava com aquela embarcação lá, mas o marinheiro sempre vinha aquele albatroz, que ele comparou o albatroz ao poeta, só sabe andar lá em cima. Aqui no chão é zero, né? Só as asas de gigante impedem de andar. Pois não, abriu isso aí e ia bem a livraria, mas aí sofreu um impacto emocional, não vou falar sobre isso aí, um pequeno debate e tudo mais, separou-se da esposa, hoje estava bem. Superou essa fase e teve uma coragem que eu não gosto, não sei o que você fala nisso aqui agora. Um negócio que hoje ele está sendo citado, eu já vi, até na Playboy, que lá tudo de graça, Playboy, Estadão, Folha de São Paulo, grandes jornais, todos os jornais estão falando sobre esse empreendimento dele, que ele está fazendo pelo cinema verdadeiro, o que poucas pessoas com poder econômico fariam, e com pouco dinheiro. Ajudado por mim, que ele tinha economizado, e a senhora mãe dele, Rabete. Uma vaidade. Quer dizer... Qual é a sua vaidade? A vaidade? A vaidade, realmente eu não sei se tem uma vaidade. Eu às vezes nem me considero, não sei a vaidade. Qual a vaidade? Arlete que poderia dizer a vaidade que eu tenho. A verdade é que eu sou orgulhoso às vezes, eu não sei não, mas eu não me considero orgulhoso absolutamente. Eu sou uma pessoa, já disse, sou tímido, eu não sei por que estou falando até em demasia, excessivamente hoje. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou realmente, fundamentalmente tímido, mas o que eu gosto muito da solidão. Eu gosto de cultuar a minha solidão. Eu aprendi isso com Rainha Maria Rico em Cartas a um Jovem Poeta. E a solidão é como chuva, cai em qualquer lugar. E quando cai, acaba com a pessoa. O que vai acontecer depois com uma obra poética, isso pertence ao imponderável, não é verdade? Eu não teria ousadia de falar como Sousana, de que ele era um autor, seria reconhecido, os livros dele seriam reconhecidos 50 anos após a morte dele. Eu não sei se de fato meus livros terão ainda algum valor daqui a 50 anos. Agora, deixando a modéstia de parte, eu tenho plena convicção, certeza absoluta, aliás, de que a minha obra poética se vista no contexto até mesmo da poesia brasileira feita no momento, eu não digo da poesia brasileira contemporânea, a poesia feita agora no momento, ela acredito que tem e terá um lugar bem à parte, bem, talvez, bem alto, digamos assim, porque pelo que eu tenho recebido, sobretudo através de bilhetes, cartas, porque o escritor nordestino, de modo geral, tenho conversado com a Arlete sobre isso, eles dizem isso através de cartas, os poetas, algumas pessoas a quem ele respeito, a quem ele sabe que tem valor, mas por motivo qualquer, porque nós somos nordestinos, eles vivem lá, e há uma certa prevenção de tornar talvez isso público. Não seria talvez uma forma de concorrência, porque essa concorrência certamente eles não teriam. Mas eu não sei, a própria formação deles, você vê o que acontece em São Paulo. Aquele grupo de São Paulo, que é um grupo extremamente fabuloso na área crítica, na área do ensaísmo crítico. São os maiores ensaístas do Brasil, a parte poética eles são bastante fracos. Mas o que eles elogiam lá, eu poderia, eu não quero até citar um exemplo agora, mas não seria porque ia tratar de uma pessoa que eu gosto muito, que é maranhense, não posso falar sobre isso. Mas eu não sei, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos, alguma pessoa, alguém haverá de se lembrar da minha poesia com respeito, talvez querendo fazer mesmo uma análise mais aprofundada, situá-la no tempo que eu vivi e no tempo em que ele viverá. É uma poesia extremamente feita com consciência. Aproximadamente 200 poemas sobre sonhos, falando textualmente na cidade de São Luís. Agora, a cidade de São Luís está, toda ela está impregnando a minha obra poética. A atmosfera dos meus versos
toda essa atmosfera tem por base, está impregnada por São Luís, pelo seu casario, pela sua soturnidade, pela sua maledicência, pela sua tortuosidade moral, essas coisas, as traições das quais eu sou testemunha, essas coisas. É uma coisa, São Luís é uma cidade realmente. O Franco de Oliveira tem uma frase extraordinária que eu gosto de citar, dizendo que ninguém vive impunemente em São Luís do Maranhão. Franco de Oliveira, você sabe, os maiores ensaístas da língua portuguesa. Eu lhe pergunto, por ser maranhense e apesar de ter passado toda a sua vida no sul do país, inclusive amicíssimo do Brizola, escreveu Revolução contra a Revolução no Brasil, escreveu um livro para o Brizola. Hoje você pega os seus livros, o trato da literatura brasileira, poucos são aqueles que, ao menos de raspão, se referem ao nome do Franco de Oliveira. Porque há essa prevenção. Há essa prevenção. Olha, eu não vou entrar em política, estou dizendo novamente, mas por que o Sardês sofre uma restrição terrível por parte dos turistas? Por ser nortista. Unicamente por ser nortista. Isso, até os inimigos dele estão a concordar com isso, porque há uma rejeição ao nortista, sobre todos os aspectos. Me diga uma coisa, pai, você falou de tantas pessoas. Nauro Machado. Quem é Nauro Machado? Não sei, meu pai. Um poeta. Agora, o que significa poeta? Ou como Augusto dos Anjos diria, um monstro de escuridão e rutilância. Eu sou o grande Augusto dos Anjos. Tem um soneto extraordinário que ele começa a ser só um monstro de escuridão e rutilância. Vê a coisa antitética, escuridão e rutilância ao mesmo tempo. Eu acho que ninguém pode realmente classificar o poeta, e o mais difícil, o próprio poeta dizer quem ele é. Oscar Wilde, que eu estava falando há pouco também, ele tem outra frase também da qual eu gosto muito de dizer, que definir é limitar-se. O cara está se limitando. A definição da pessoa, quem dá a melhor definição da pessoa são as outras que conhecem externamente o poeta, que o observam como ele não se observa. Uns observam da esquerda, outros da direita, outros observam a sua maneira de ver, a sua maneira de mentalizar o poeta, de observá-lo, de conviver com ele. Quer dizer, o poeta está sendo focado por essas pessoas. Essas pessoas, às vezes, é que sabe melhor do que o poeta. O poeta é a sua obra poética. O poeta é a sua obra poética, nada mais. Antes da gente fechar, posso? Poeta, a participação na Academia Maranhense de Letras é uma coisa importante para o intelectual? Não, absolutamente, absolutamente. Eu tenho bons amigos na Academia Maranhense, respeito, nós temos algumas pessoas realmente significativas da cultura maranhense. Eu tenho 5 ou 6 grandes amigos lá, e inclusive 2, o José Chagas é um grande poeta brasileiro, não é apenas maranhense. Nós temos o próprio Zé Sarney como romancista, quer queira ou que não, Norte das Águas é um livro extraordinário. Nós temos pessoas realmente de grande valor na Academia Maranhense de Letras. Quem? O Dono do Mar. Não, perdão, o Dono do Mar, que é o livro fundamental dele. O Norte das Águas é o primeiro, desculpa, é um livro um livro de contos. Mas eu respeito, embora não acho que seja realmente, quer dizer, o fim da carreira do escritor, o coroamento da carreira do escritor. Certamente, porque nós vivemos numa província, não só numa província, mas a Academia Brasileira, hoje, atualmente, conta com grandes poetas, sobretudo grandes. Eu poderia citar 5 grandes poetas que estão atualmente na Academia Brasileira hoje. Ivan Junqueira, que eu reputo o maior poeta brasileiro contemporâneo. Alberto da Costa e Silva, que é filho do grande poeta simbolista Costa e Silva. O Ledo Ivo, que é um bom poeta. O Carlos Nejá, que é um extraordinário poeta. Nós temos 6 grandes poetas na Academia Brasileira, fora outras pessoas de um grande valor, o Ariano Suassuna, que esteve aqui, e assim muitos outros. A academia é a representatividade oficial da inteligência brasileira. Eu não vou por lá por alguns motivos. Primeiro, pelo que me aconteceu anteriormente. Algumas disputas que me marcaram, mas isso não quer dizer que eu diga que é a academia. E tem esse negócio. Entrou, não sai. O caso do nosso amigo Zé Moraes fez tudo para sair, mas diz os estatutos não permitem. Entrou, tem que morrer lá. Agora, eu respeito, torno a dizer, a academia,
respeito, acho válida a academia, são pessoas inteligentes, eles se chamam de confrades, né? Mas eu não pertenço a igreja nenhuma, não pertenço a política, partido político nenhum, não pertenço a associação literária nenhuma, não sou maçom, não sou, enfim, eu sempre quis viver individualmente, cultivar a minha individualidade. Não pertencer, não é porque não gostar, dizer, não reconhecer valor à academia. É porque eu não tenho aquela formação de cumprir aquele ritual, de andar com aquele negócio do peito, aquelas coisas e tal, e tal, e tal. Mas respeito, tem valor. Basta citar o Chagas, torna citar novamente o poeta Zé Chagas, que torna a dizer que é um grande poeta brasileiro. Talvez, olha, um paraibano vindo de Santana dos Garrotes, e talvez tenha escrito esses poemas mais belos e mais abrangedores sobre a nossa cidade.